Boa noite, meus irmãos. Agora até alto demais. Hoje eu não estive no louvor, mas o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra nesta noite para os irmãos. E eu gostaria de, antes de começar, nós orarmos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, esse privilégio. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que tudo que eu venha a falar, ó Deus, venha de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivenciando um período marcante na história. A pandemia trouxe para nós a dor da doença, enquanto os desafios desse tempo aceleraram ainda mais os avanços tecnológicos que o homem inventou. Nós temos a indústria 4.0, que traz a automação total da indústria. Nós temos a internet das coisas. Não sei se os irmãos já ouviram essas expressões, mas a internet das coisas liga tudo a todos. É como se onde eu estivesse caminhando, o meu celular estivesse indicando o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, e aonde eu estou indo já está recebendo a informação de que eu estou chegando e prepara tudo para a minha chegada. O Brasil agora vai experimentar a tecnologia 5G, que promete grandes revoluções na comunicação. Agora para nós é oferecida a possibilidade de uma migração do universo em que nós vivemos para o metaverso, onde nós podemos interagir com um mundo virtual cada vez mais parecido com o real. Nesse contexto, a igreja enfrenta dificuldades quando o relacionamento pessoal e a comunhão entre os irmãos começa a perder a sua relevância. As megas igrejas tendem a se tornarem meta-igrejas. Não no que se refere a igrejas em células, mas em igrejas totalmente virtuais, com interações pontuais de seus membros, interações essas como se fossem reais. Em João, capítulo 17, versos 15 a 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, pela igreja que surgia, disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Naquele momento, a verdade era o próprio Cristo, a revelação do próprio Deus e tudo que Ele permitiu revelar. Hoje nós temos a revelação de Deus em nossas mãos, as suas Escrituras. Com esta certeza, nós vamos então observar o que ela nos orienta neste culto em que a Igreja do Senhor está ao redor da mesa, celebrando a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versos 6 a 7. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Quem esteve aqui domingo à noite, levante a mão. Pronto, aí, olha, que bom. Viu, pastor André? No domingo passado, antes do culto, ali sentado, conversando com o pastor André, eu falei assim: pastor, quarta-feira vou pregar sobre comunhão. Era que bom. E o pastor André estava previsto tinha a possibilidade dele celebrar a ceia. Então, vamos combinar aqui algumas coisas. Eu vou pregar em 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. O pastor André falou assim: mas esse é o texto que eu vou pregar hoje. Então, quem veio domingo
vai receber a palavra, vamos dizer assim, que é a parte 2, que Deus nos enviou, tanto para o pastor André, quanto para mim, nesta semana. O foco do pastor André foi em santidade no domingo, e hoje nós vamos focar na comunhão. A comunhão tem a ver com algo em comum, mesmo modo de pensar, de agir, o mesmo sentimento, tem a ver com identificação. Comunhão, de fato, só existe entre 2 ou mais. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eles tinham tudo em comum, mas o pecado se tornou um imenso obstáculo à comunhão do homem com Deus. Onde havia alegria, houve medo, desconforto, vergonha. Ao invés de se aproximarem, Adão e Eva resolveram se esconder de Deus. A comunhão estava quebrada. O pecado, por sua própria natureza, produziu uma separação de Deus e assim trouxe consigo trevas, ignorância, erro, engano, angústia, sentimento de culpa, pesar, miséria, escravidão. O pecado adultera, deturpa a criação e o seu propósito. E a maior consequência é o fracasso na tentativa de nós, pelos nossos próprios méritos, de cumprir o propósito pelo qual fomos criados, que é glorificar a Deus e desfrutar da comunhão com Ele. Mas Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos incapazes de viver de acordo com os padrões divinos. Mas porque Deus não desiste de nós, o texto de Romanos, capítulo 3, não se encerra no verso 23. Ele continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24 a 26. A comunhão com Deus, através de Jesus, é restaurada pela graça dele, através do sacrifício na cruz, a todos que receberem a salvação por meio da fé em Jesus. O próprio apóstolo Paulo afirma em Efésios 2, 8, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Deus nos declara justos, imputando nossos pecados sobre Jesus Cristo, seu Filho. A redenção significa o pagamento do resgate necessário para se obter a libertação de um prisioneiro ou escravo. E nós éramos esses escravos. O único pagamento suficiente para redimir os pecadores da escravidão, do pecado e do castigo eterno foi a morte vicária de Jesus na cruz para satisfazer a justiça de Deus. Voltando ao texto de 1 João capítulo 1, para quem não veio domingo passado à noite, pastor André trouxe para nós que o apóstolo João estava escrevendo às igrejas, né, e era uma carta circular para alertá-los sobre falsos ensinos que apresentavam Jesus como um homem comum, que não era filho de Deus, que não era um ser divino e que, portanto, sua morte não tinha valor nenhum. Mas vamos olhar no verso 5, que diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta,
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João traz um conceito antes de apresentar uma aplicação para a igreja. O conceito é que Deus é luz e onde há luz, a verdade está presente. A verdade traz a alegria e a esperança para o homem. Vamos imaginar nós entrando num ambiente totalmente escuro. Hoje, antes de nós iniciarmos o culto, eu estava em reunião com o irmão Omar, o irmão Álvaro, e estávamos conversando sobre a possibilidade de repente, no meio de um musical, faltar energia e nós ficarmos todos no escuro aqui. Vamos imaginar então você num ambiente escuro, mas um ambiente que você não conhece, e de repente alguém acende a luz. Você que estava andando em passos lentos, com medo de tropeçar, exposto ao perigo, quando qualquer luz, qualquer iluminação que chega, os perigos passam a ficar expostos. Você pode se desviar deles e seguir mais seguro. A aplicação de João está no verso 6 e 7. No verso 6 diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João alerta o fato de que os falsos mestres e os seus seguidores diziam ter comunhão, porém suas práticas e suas ações não eram coerentes com o que diziam. Essa aplicação tem direta ligação com o que Jesus falou e João certamente ouviu em João 8,12, que diz que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, relembrando um pouquinho o pastor Hayek, podemos parafrasear 1 João, capítulo 1, verso 6, da seguinte forma: se dissermos que andamos com Deus, amamos a Deus, mantemos comunhão com Deus e continuamos vivendo no pecado, mentimos e nossas ações e práticas, ocultas e também as expostas, não estarão de acordo com Ele. Andar nas trevas significa ser controlados pelo desejo da carne, dos meus desejos, em vez dos desejos de Deus. Todo aquele que ama qualquer coisa ou pessoa, inclusive a si mesmo, mais do que a Deus, está nas trevas. E isso é exatamente oposto daquele que tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus significa que você vê as coisas da maneira como Ele as vê. Tem os mesmos desejos que Ele. Se somos controlados pelos desejos do mundo, em vez dos desejos para Deus, não importa se nós dissemos para todo mundo que temos comunhão com Deus ou não. Nós não temos isso. E a nossa conduta vai acabar mostrando isso. No verso 7, traz a mesma aplicação do verso 6, porém de uma forma um pouco diferente. Ele inverte, a forma fica positiva. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vou pegar o início do verso 6 e vou juntar com o restante do 7, para um melhor entendimento. Se, porém, dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos na sua luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De acordo com o que nós vemos no verso 7, duas coisas acompanham o andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem são os outros? Somos nós, são os irmãos. É a igreja do Senhor Jesus. Se você olhar para o verso 3,
Você vai ver: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Andar na luz é a condição para a comunhão não apenas com Deus, mas também para com os outros irmãos. É ver as coisas à luz de Deus, deixar Deus ser o seu caminho brilhante para a alegria entre os irmãos. A outra coisa que acompanha o andar na luz, no verso 7, é a purificação do pecado, como diz o final do versículo. Andar na luz não significa perfeição. Se andar na luz significasse perfeição, não haveria necessidade de purificação. Se os irmãos verem os versículos adiante, vão ver que no versículo 9, João coloca assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário que nós confessemos os nossos pecados. Quem anda na luz caminha na sua santificação. Paulo escreve aos Efésios que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Efésios 4, 13 e 14. Se a comunhão tem a ver com a identificação com o outro, quando temos comunhão com Deus, como temos comunhão com Cristo, revelamos que temos identificação com Ele. A plenitude será alcançada quando nós estivermos com Ele no céu. Nossos corpos estão incorruptíveis, onde a escuridão do pecado não nos alcança mais, a não ser a luz da sua glória. Agora, a comunhão com os irmãos, ela só é explicitada como uma prova da comunhão com Cristo. E isto é de grande importância e responsabilidade. Na oração de Jesus pelos seus discípulos, a partir do verso 20, Jesus apresenta um propósito para a igreja estar em comunhão e unidade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se a oração de Jesus for atendida, o próprio mundo aprenderá que o Deus o enviou, que Deus realmente amou os discípulos de Jesus, inclusive a nós, assim como amou o seu próprio Filho. Em lugar nenhum da Bíblia nós vamos encontrar um texto que corrobore para a frase que eu sozinho sou a igreja, como um só indivíduo. Nós não devemos confundir a individualidade com unidade. Por que você chama quem está do seu lado de irmão? A Bíblia nos ensina que somos filhos de Deus, mesmo distintos uns dos outros, porém, nós somos todos um só em Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 29 diz que: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Assim como Efésios capítulo 2, verso 19 diz: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Comparando com a sua família de casa, o que une você e seus irmãos naturais é muito mais do que viver debaixo do mesmo teto. Você leva a mesma carga genética da sua família, todos têm a mesma carga genética. Um vai casar, vai morar em outro lugar, mas leva a carga genética. A palavra comunhão do original grego é koinonia. Nós podemos traduzir como vida compartilhada. Ao mesmo tempo, é como se as diversas partes se ajuntassem e formassem um todo. Todos nós necessitamos compartilhar nossa vida e nos sentir parte de uma comunidade. O mesmo se aplica à igreja. Nós somos uma família, não somente porque cultuamos a Deus no mesmo local, mas porque compartilhamos a mesma vida, o mesmo amor que vem de Cristo. Nós temos os mesmos genes espirituais, nós temos o mesmo Pai. Aí nós chegamos a um ponto importante. O amor filos. A amizade, o amor entre duas pessoas que estão de braços dados, de ombro a ombro, com uma visão comum, um objetivo comum, uma parceria. Esse tipo de amor, ele é limitado. Qualquer pessoa pode ter o amor filos por outra pessoa. Ora então, qualquer pessoa pode ter comunhão? Sim. Mas a comunhão que existe no corpo de Cristo transcende a comunhão, que eu vou chamar aqui de popular. Enquanto a comunhão popular é gerada por um amor terreno, que se baseia em necessidade, em troca, em reciprocidade, o amor, a comunhão do corpo de Cristo é gerado pelo amor ágape de Deus. Não é o amor filos. Quando tivemos nossa comunhão com Deus restaurada, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E o poder do Espírito Santo nos capacita a amar com esse amor ágape, sem limites, doados, sem reservas. A comunhão dos crentes é sobrenatural, porque o amor que nos une também é sobrenatural. O amor que nos une é o mesmo que levou Cristo a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Você jamais amaria alguém dessa forma, se não fosse pelo poder do Espírito Santo de Deus, se você não tivesse comunhão com Ele. Esse amor é o mesmo que Jesus Cristo nos ordena em Lucas capítulo 6, verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. É ágape, o amor de 1 Coríntios 13, versos 4 a 8, que descreve, e eu vou usar a palavra ágape. O ágape é paciente, é benigno. O ágape não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ágape jamais acaba. O ágape é o requisito para a santidade pregada pelo pastor André domingo. Meus irmãos, neste tempo em que o mundo virtual cresce aceleradamente, alguns de nós passaram a imaginar que a comunhão pudesse ser mantida por um canal de comunicação de forma suficiente. Mas como isso pode ser possível?
É óbvio que as experiências virtuais são uma bênção, mas jamais serão como as experiências reais presenciais. Jamais. O culto online jamais substituirá o culto presencial. É como você beijar a foto da esposa quando você está viajando longe de casa e achar que é a mesma coisa que beijar os seus lábios quando você tem ela em seus braços. Imagina a bênção de você estar internado no hospital como eu estive e poder celebrar a Deus pela internet com os irmãos. Enquanto eu estava lá no leito do hospital e celebrando a Deus com os irmãos pela internet, a médica entra e fala assim: o que é isso aí? Ah, esse é o culto da minha igreja. Ah, mas vocês fazem isso? Mas o nosso desejo maior era estar aqui com os irmãos. Você pode dar desculpas. Se você hoje está na internet, tem os seus motivos. Pode ser mais cômodo para você. Você pode morar longe, ou você pode ter escolhido vir em um culto só. Mas a tecnologia está crescendo tão rapidamente que em breve vai te ofertar muito mais comodidade. E que resposta a igreja do Senhor vai dar? Que culto nós prestaremos a Deus quando chegarmos ao ponto de não haver necessidade de procurar mais vaga no estacionamento da igreja? Não ter necessidade de acordar cedo? De não ter contato com certo irmão que você já não olha bem, que não há necessidade de sacrificar nada, de entregar algo que custe. Se só é preciso receber uma boa transmissão, com vídeo, som perfeitos e o conteúdo do meu agrado e no meu sofá. O rei Davi podia ter qualquer facilidade para prestar o culto ao Senhor, porque ele era o rei, mas sabia exatamente como Deus queria receber o culto, e por isso não aceitou nada de Arão. Ele pagou. Há igrejas hoje que pesquisam sobre qual mensagem, o que você gostaria de ouvir, qual o cântico que você gostaria que cantasse, a fim de ajustar o resultado da pesquisa, melhorar o culto e assim aumentar a membresia, na verdade, espectadores, ou então, podemos chamar de clientes. Há igrejas que mesmo com a abertura das atividades, decidiram em comum acordo ter um culto apenas na semana e nenhuma outra atividade presencial. Essas igrejas que eu estou falando, meus irmãos, são igrejas aqui no Brasil. Igrejas que têm colegas, ministros de música, orando e chorando por essas coisas. A igreja é muito mais que celebração, é muito mais que hinos, cumprimentos. A igreja é o corpo de Cristo, pelo qual Ele deu o seu próprio corpo. Como o mundo verá o corpo de Cristo sem a comunhão e a reunião dos seus membros? Como a igreja vai exercer o amor de Deus em sua plenitude, se ela só vê os seus irmãos por uma tela? É fato que muitos irmãos ficaram doentes fisicamente. Na pandemia, outros emocionalmente, outros espiritualmente. Graças a Deus, a nossa igreja tem se reunido com um bom número de irmãos, mas isso não é a realidade da maioria das igrejas, meus irmãos. Infelizmente, é como se nós estivéssemos na contramão. E que contramão abençoada! Enquanto nós aumentamos 2 cultos no domingo de manhã, tem a igreja reduzindo os cultos todos durante a semana. Eu cheguei ao ponto de assistir uma live.
em que o pastor estava da sua casa realizando o culto. O pastor realizava o culto todo. Todo o culto era realizado por ele. E ele falava assim: mas eu quero convidar os irmãos para estarem no domingo, todo mundo junto lá na igreja, porque nossas atividades presenciais estão a todo vapor. Mas aquele culto, pela comodidade, não era mais presencial. Alguns de nós ainda não perceberam que estão doentes e precisam de cura, de libertação, enquanto outros simplesmente buscaram outras atividades, porque a igreja, ela era só um local de ir aos domingos. Não existia um compromisso, na verdade, não existia comunhão. Hoje estivemos ao redor da mesa do Senhor. Que significado teria se cada um de nós estivéssemos na sua casa agora? Honestamente, estaríamos com a mesma comunhão, o mesmo pensamento, compartilhando do pão? Resumindo, meus irmãos, o que nós vimos hoje. Deus criou o homem e tinha perfeita comunhão com ele. O pecado criou a inimizade entre Deus e o homem. A comunhão foi quebrada. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso lugar, restaurou a comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai nos dá o privilégio de amar ágape. E por isso ter comunhão superior a filos com os irmãos. Que nós possamos, como corpo de Cristo, andar com Ele e em comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe.